Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Mediante há muitos comentários da última live, muita gente pedindo para a gente fazer mais. Para quem perdeu a última live, tá no YouTube. Foi sobre a Índia com Marcos Rojo, professor de yoga. E muita gente pedindo, comentando, né, para a gente continuar com essas lives. Para quem estou vendo muita gente aqui, né, conhecida, muita gente entrando. E para quem não me conhece ainda, eu sou Lucila, eu sou diretora da Raido Viagens. Você sabe que é uma operadora, né, de turismo. E a gente faz viagens para o mundo inteiro. Não tem lugar no mundo que a gente não faça. E agora não dá para viajar, mas dá para sonhar, né? E a gente veio aqui com esse propósito, né? Vamos sonhar, vamos ter pensamentos positivos, porque ocupando a sua mente com coisas boas, a gente deixa de pensar, né, toda essa coisa negativa que está aí, que a gente não pode deixar de considerar, mas a gente precisa alimentar a mente, a alma, né, com coisas boas, com coisas positivas. E que é melhor que uma viagem, né? Vamos falar de lugares lindos, maravilhosos. Então, hoje a gente escolheu Tailândia para falar com vocês. Eu tenho uma convidada super, mega especial, tá? Que é a Simone Arrojo. Deixa eu ver se ela aceita aqui. Agora sim. Deu certo. Oi, Simone! Tudo bom, Lucila? Deixa eu acender a luz aqui para ficar melhor. Tá Tudo escurecendo essa bem? hora. Nossa, que prazer enorme falar com você, te ver, né? Porque com essa isolados, né? A gente fica assim sem encontrar os amigos, né? Sim, Lucila, eu Que também estou bom. adorando te ver. Que iniciativa maravilhosa que você teve para conversar com as pessoas, né? Com os seus tour leaders aí, que levam as pessoas para lugares tão maravilhosos, com a organização de vocês. Então, nossa, quando você me falou dessa ideia, eu falei, gente, que legal, porque a gente se sente viajando realmente quando a gente conversa sobre isso, quando a gente fala dos lugares, os sonhos que a gente tem de viajar, colocar nos nossos planos. E a gente está na É época da quarentena para colocar nossos planos, os nossos sonhos já prontos para quando a gente puder sair, né? e planejar, isso mesmo, sonhar. Sonhar não custa nada, né, Simone? E a Sim. Simone é uma pessoa assim que eu admiro muito, né? Ela vem da área terapêutica já há 25 anos, é comunicadora da Rádio Mundial, faz constelação familiar, que é assim sensacional, maravilhoso, ajuda muita gente, principalmente nesse período, né, que a gente está vivendo. Trabalha na Hellinger, mas você mesma pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho antes de a gente iniciar. Que tal, Simone? Para as pessoas que não te conhecem ainda. Tá bom, Lucília, obrigada, é um prazer. Bom, gente, eu sou empresária também, mas a minha missão sempre foi essa área terapêutica e eu tive, assim, a sorte, né, de conhecer Bert Hellinger, que é o criador da constelação familiar, de organizar eles aqui no Brasil. Hoje eu faço parte, né, do quadro de docentes deles também, da Alemanha, né, de todo mundo no fim, mas a constelação familiar é uma grande oportunidade hoje da gente olhar a vida de uma forma mais ampla, né? Então a constelação familiar hoje está na justiça brasileira, né? Tem juízes, advogados, promotores, desembargadores, utilizando essa técnica para realmente trazer paz numa conciliação, né?
num conflito entre partes ali, né? Então a constelação familiar ela traspassa onde ela está. Eu fui a pessoa que escrevi o dossiê para a constelação entrar no SUS, então ela também está na área da medicina, como uma forma, né, de achar que às vezes as nossas doenças têm a ver com os nossos antepassados, ou tem algo, alguma dor, algo que não foi visto, então está na pedagogia, está na medicina, está na área de business, em várias áreas. Então eu trabalho com isso há mais de 10 anos, sou professora e atendo, né, pessoas nessa área, e quando eu levo, há mais de 25 anos, eu levo pessoas, não, há mais de 20 eu levo pessoas para fora do país, e quando eu conheci a Raido, porque a gente vai evoluindo, a gente vai querendo achar o médico que tem uma visão mais ampla, a gente vai querendo achar a pessoa que faz teu cabelo, que tem uma visão mais ampla. Assim é com uma agência de turismo, uma operadora como vocês. Eu sempre quis achar alguém que tivesse também o mesmo propósito que eu, que não é o propósito de só viajar para um lugar, né, como uma agência de turismo qualquer. Realmente é abrir os olhos das pessoas, né, para que realmente elas enxerguem não só a parte turística, mas o que tem mais naquele país, né, para que a gente possa trocar, para que a gente possa olhar de forma diferente. Então, vocês, Lucila, quando eu te conheci e que eu vi o seu propósito como pessoa, primeiramente falando, depois eu vi o propósito que você coloca com a sua família trabalhando, com os seus funcionários, é uma outra coisa. Então, daí eu tive segurança de poder também, nessa parceria, levar esses grupos com você, né, para vários lugares que a gente já foi, também para a Índia, né, para a Tailândia, eu mesma fui sozinha. Butão, Nepal, exatamente. E a gente já estava, né, agora planejando, ainda estamos planejando as próximas viagens agora. Então, faz toda a diferença você viajar com uma operadora que vai escolher companhia, desde a companhia aérea, guias que são conectados, amplos, lugares que não exploram a natureza e que são ecologicamente também bons, porque tem lugares que a gente vai que são de exploração, né? Então, não adianta a gente fazer um turismo de exploração. Então, eles olham para tudo isso e personalizam e tratam e mimam a gente e tudo que, para mim, né, tudo que deu foi 100%, graças a Deus, nas nossas viagens. Inclusive essa, né, que a gente acabou de voltar da Tailândia. Gente, o mundo já estava na pandemia, a gente se centrou, né, Lucila, e falou assim, vamos ou não vamos? Vai ter segurança ou não vai? Verdade. Todo grupo foi voltou final, dia 20 de fevereiro, né, que as pessoas estavam começando a falar, né, de tudo isso. E aí a Simone tomou uma decisão de levar 30 pessoas, e eu agradeço muito pela essa parceria. Nós temos também, eu não posso deixar de agradecer também todos os agentes de viagens que trabalham com a gente, são muito parceiros. É importante que eles, nesse momento, também ouçam a gente, porque é um turismo que vale a pena, que agrega valor, com pessoas assim como você, né, que colocam o seu trabalho na viagem. Então, vamos lá. E agradeço, né, por todo esse confete aí, adorei, viu, não é Simone? confete não, é verdade. Não é confete, é verdade. A gente tem que ficar esperto para escolher as coisas. Não é qualquer coisa que a gente pode escolher, não. Não, eu acho que ficar amparado por uma agência é muito importante, porque imagina quantas pessoas ficaram presas, né, nesse momento em outros destinos e não conseguiram voltar até hoje. Então, a gente teve alguns casos, mas tudo foi solucionado da melhor forma possível, né? Então, isso é importante. Mas vamos falar, então, da Tailândia, do povo local. A Tailândia é conhecida como a terra do sorriso, e eu
assim, eu sou apaixonada, apaixonada. Eu fui algumas vezes para lá. A última vez eu escolhi a Tailândia para passar o meu aniversário. Eu sei que você também, né, Sim. escolheu a Tailândia. E aí eu queria que você me falasse um pouquinho qual a sua impressão do povo local, da receptividade, né? É realmente a terra do sorriso? Ai, com certeza, Lucila. Aliás, gente, quando a Lucila fala eu fui algumas vezes, gente, ela já foi 15 vezes. Eu fui duas e eu fico assim, ai, quero voltar mais 15 também. Gente, é o povo do sorriso, sim. Né? Eu escolhi para Tailândia, eu falei para a Lucila que era o meu sonho ir para Tailândia. Né? Eu tive uma passagem há 4 anos atrás, a minha mãe passou de nível, né? E quando ela partiu, veio assim para mim: Simone, você já gosta de viajar, mas a vida faz assim, ó. Então, vai fazer aquilo que você quer. E como eu não tinha tempo, eu falei, eu vou programar para ir para Tailândia, mas vou ficar 35 dias lá. Vou fazer Tailândia, Camboja, Vietnã. Vou ficar sozinha, vou passar meu aniversário lá, que foi uma grande virada, foi uma oportunidade de eu olhar para dentro, reverenciar minha mãe, tudo que ela me deu, tudo que ela me deixou, né? Então, eu fui para lá sozinha e cheguei lá, eu fiquei assim surpresa, porque eu pensei, eu vou sozinha, apesar, né, do todo o apoio da Raido com tudo, gente, o pessoal me tratou muito bem, mas mesmo assim eu falava, poxa, eu tô sozinha, não vou conversar, né, não vou estar com um namorado, com um marido, com amigos, então vamos ver como vai ser. E eu andava por Bangkok, por todos os lugares que eu fui, eu me senti super segura, andava à tarde da noite, lógico, tudo tem que tomar cuidado, a gente não é bobo, mas a terra do sorriso. As pessoas, elas são leves na Tailândia, né? Elas não querem te empurrar nada, né? Porque tem país que a gente chega, a pessoa já vê que é Uhum. turista, já quer vender, e lá todo mundo vê que a gente é turista, né? Porque é muito diferente, né? O rosto e tudo. E eles são alegres, eles não querem te empurrar nada, não querem te enganar. Eu não fui nenhuma vez assim, não senti nenhum perigo físico ou alguém cantando, né? Porque às vezes mulher sozinha, você vai em alguns países, né? Às vezes países muçulmanos, né? A gente tem um pouco de medo de que mulher sozinha não pode ficar, tem que tomar alguns cuidados. E lá eu não senti nada, não tinha aquela. Era simplesmente tratar bem o turista por quem realmente você é. Então, realmente, que povo feliz, que povo tranquilo. É, eles É são um país assim, né, Lucila? seguro. Sim. Eu acho também, concordo com você, é um país super seguro, a gente não vê criminalidade, tem um trânsito caótico em Bangkok, né? Mas assim como São Paulo, como outros lugares assim, centros grandes, né? Bangkok é a capital, então tem isso, mas é um povo assim realmente que está sempre sorrindo. Eu já cheguei a falar, dar uma dica para quem quer se inspirar em atender bem, vai para a Tailândia, porque lá você se sente assim realmente muito especial. Eles fazem tudo por você, nos hotéis, nos lugares, nos templos, na rua, né? A maioria não fala inglês, mas tem os jovens, né? Falam inglês, os velhos não. Mas eles querem te ajudar de alguma forma. Então é um povo super receptivo. Mas será que é por causa da religião, Simone? Porque eles são budistas, né? E o que você acha que a religião contribui para eles serem assim? Olha, Lucila, eu creio que seja assim por causa da religião, porque é uma religião que inclui muito a parte espiritual, né? Como meditação, por exemplo, como leis e ordens, né, que o budismo tem, que as pessoas. Bom, você vai entrevistar depois a monja com ela, vai explicar melhor, mas onde as É o pessoas nosso sabem, próximo live, né? É o nosso sim, próximo live. maravilhosa, não vou perder. E elas não fazem.
elas fazem o bem porque elas têm consciência do que é fazer isso. Então, elas vão muito aos templos, elas oram. Os conceitos budistas são conceitos de outras vidas, né? Também, de reencarnações. Então, as pessoas sabem que se elas fazem algo agora, isso vai recair sobre ela em algum momento, né? E o que está acontecendo com ela agora também pode ser do que ela fez em numa outra vida, né? E eles são muito do desapego, de não ficar tão preocupado com a parte material, né? Mas eles cuidam da parte material, mas eles não ficam apegados à parte material. Tanto é que o grande presente, né, da Lucila para o grupo, e quando eu fui sozinha também, foi nos levar a um templo budista, onde o monge nos ensinou várias coisas em relação a deixar a vida fluir, né? Não grudar em nada, porque tudo o que a gente pega aqui nessa vida é ilusório. Então as pessoas, elas são leves, elas querem mesmo se conectar com o amor, né? Então elas têm muito amor no coração, e eu sinto isso em tudo. As mulheres que a gente foi fazer massagem, tenho histórias incríveis lá, depois posso contar uma delas, mas eu sinto amor ali em tudo, Lucila. Eu creio que seja por causa do budismo, sim. Essa experiência com os monges me tocou muito, né? Quando eu fui, a última vez que eu falei que era meu aniversário, né? E eu fiz questão de passar em Bangkok, né? Uma cidade... A Tailândia é linda por inteiro, amo todos os lugares. Mas eu estava em Bangkok e o guia nos levou, eles fizeram uma surpresa também para mim, nos levou a um templo que não é turístico e que tem muitos monges, né? E você recebe uma aula particular de um monge explicando sobre a meditação, sobre a espiritualidade. É assim, fantástico. Foi assim o melhor presente que eu tive durante toda a viagem, sabe? Mas você acha que o que eles têm a nos ensinar, Simone, a agregar valor para esse momento que a gente está passando agora? Porque essa é uma pergunta que eu acho importante. Eu falei outro dia sobre o hinduísmo, né, com o Marcos, e hoje nós estamos falando sobre o budismo, porque a maioria, o país é budista, né? E como que pode? Porque é um momento que muita gente está sofrendo, está focado no sofrimento, infelizmente. Uma das coisas que eu aprendi no budismo é: a dor existe, o sofrimento é opcional, né? Sim. Então, como é que pode nos ajudar, Simone? Olha, uma coisa que eu aprendi com esse monge, da outra vez eu fui com outro monge, dessa vez eu fui com um monge super jovem, foi lindo, assim, nossa, foi uma experiência mágica. E ele falou da impermanência. Então, o mundo aí fora é impermanente. Mas quando a gente medita e a gente simplesmente, como ele falou, a gente em vez de se segurar aqui nesse mundo, que é impermanente, de altos e baixos, a gente pode dar um passo atrás e a gente virar um observador dessa impermanência, né? Se tornar um observador de todos os acontecimentos que estão aí, sem querer entrar nesse sofrimento do isso é bom ou isso é ruim, né? Ou o desejo, né? O budismo fala muito daquele desejo que se a gente não tiver, a gente morre. Não, a gente flui com a vida, né? Agora é momento da gente olhar para dentro, da gente ver como a natureza está se recuperando, de nós percebermos a nossa interação com a natureza como predadores, né? Então tanto é que os budistas são vegetarianos, isso é legal de falar,
porque eles falam, né, que se a gente tivesse consciência do quanto nós somos ainda predadores, do quanto a gente tem que olhar para os animais e perceber que eles estão muito próximos de nós para a gente sacrificá-los para comer. Então, eles se tornam pessoas extremamente pacíficas e eles se pautam na permanência infinita e não na impermanência do mundo, né? Então, esse lugar que ele nos ensinou lá a ficar, e ele deixava, né, a energia passar, ele falava, deixa o seu pensamento passar, não segura nem o pensamento, não tenta controlar nada. Então, ficar nesse estado alterado de consciência de meditação não é só quando a gente está de olhos fechados, mas é o tempo inteiro, eles fazem isso o tempo inteiro, eles são observadores dessa experiência. Eles não entram com tanta intensidade como a gente entra e daí a gente cai nessa... Então, isso ajuda bastante, eu acho. Tanto é, Lucila, que lá eu estava observando bem o número de casos na Tailândia. E o número de casos em países onde as pessoas fazem meditação é ínfima perante o número de casos onde as pessoas não fazem meditação. Né? Então, por quê? Porque as pessoas têm uma consciência maior das coisas. Né? Aqui não, a gente já fica mais na intensidade, né? A gente não... Então, é importante essa parada. Né? A quarentena tem nos ajudado nesse lugar aí de meditação. Então... Lá na Tailândia, agora que a gente estava lá com todo o grupo, tanto é que o grupo voltou, ninguém teve nenhum problema. A gente meditou em templos, a gente ficou alegre. Você vê, um povo alegre que não baseia a alegria só no que tem, mas na vida em si, um povo grato. Né? Tanto é que eles falam uma palavra lá em tailandês, que você deve lembrar que eu não lembro, o tempo inteiro é gratidão, 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 né? Esqueci agora. É com K, não? Com K. Esqueci. Vou lembrar daqui a pouco. Esqueci. Mas, enfim, você foi para o norte, né? Você foi para Chiang Mai, Shanghai, Bangkok, Sawadee-ka! Sawadee-ka! Isso mesmo, Sawadee-ka, obrigada. Isso mesmo. Obrigada. E aí você foi, né, para vários lugares, combinou norte, que é Chiang Mai, Shanghai, que é mais as montanhas, né? São cidadezinhas lindas, com muitos templos. Bangkok, cidade cosmopolita, depois foi para as praias, né, em Phi Phi, Phuket. Qual o roteiro, assim, quais os lugares que te impactou mais e o que você sugere? Foi realmente um roteiro assim perfeito? Qual a sua sugestão? Roteiro perfeito é a gente ficar uns 3 meses lá na Tailândia. Foi o que o pessoal do grupo falou. Meu Deus, mas a gente podia ficar mais tempo, mais tempo, mais tempo. A gente foi só no carnaval, nós ficamos 15 dias, né? Mas... Eu vi uma coisa, assim, alguns comentários. Pô, a gente não pode ficar de quarentena aqui em Phi Phi? Deixa a gente aqui, a gente não quer voltar. Eu falei, mas isso seria legal, né? Passar toda a quarentena em Phi Phi. De chato. O legal da Tailândia, né, Lucila, é porque tudo é muito gostoso. A gente chega em Bangkok, a gente vê aquela cidade cosmopolita, mas é uma cidade onde você faz massagem o tempo inteiro, né? Você entra num lugarzinho de massagem, você sai nas nuvens. A comida é maravilhosa, uma comida barata e uma comida natural maravilhosa, né? Então, chegar em Bangkok, ver aquele... o Siam, né, que é aquele shopping que todo mundo ficou extremamente encantado, com roupas típicas, com coisas naturais, que a Tailândia tem muitos produtos naturais, então a gente gosta também. E também tinha lá para os chineses, não agora, né, porque os chineses não estavam quase lá, mas tem
altas marcas, com preços bons, a gente comprou, fez compras, a gente compra pedras, compra joias também lá, de excelente qualidade. Então, é tudo bom, assim, porque a comida é boa, as pessoas são alegres, tem a parte espiritual, né, em Bangkok também, tem os templos, gente, que não tem... Eu nunca vi lugar do mundo que tenha templos tão lindos e diferentes. São templos leves, lugares que você chega e fala, meu Deus, é uma surpresa isso aqui o tempo inteiro. Então, o roteiro que a gente fez, que vocês também montaram pra gente, e foi um roteiro perfeito. Por quê? Porque a gente fez Bangkok, que é, né, pra gente chegar e ter tudo, e olhar para tudo, e passear no Rio, e ver templos também. Aquele rio é muito charmoso, né? Eu adoro. Romântico, fazer um passeio naquele rio, né? É uma delícia. Sim, comer bem, andar nas ruas, fazer massagem. Então foi tudo assim muito legal. Daí a gente incluiu um parque com cachoeiras, né? Com cachoeiras, gente, com cor de esmeralda. Então imagina que você chega num parque com várias cachoeiras, tinham várias, com cor de esmeralda, com peixinhos, né? Eu tenho até fotos mostrando isso. Então a gente saiu de um lugar cosmopolita, foi para um lugar de natureza, né? Depois disso, aquele lugar que você mandou a gente, com aquele barco, com aquele rio caudaloso, com aquele hotel no meio assim, de uma paisagem linda, as pessoas ficaram encantadas. Eu fiquei assim, meu Deus, um dos lugares mais legais do mundo e eu quero voltar. Lucila? A ponte do Rio Kwai, não é? A ponte do Rio Kwai? Não. Você, depois das cachoeiras, eu preciso procurar aqui o nome. Depois das cachoeiras, a gente pegou um barco e foi para um resort que ficava nesse rio. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? A gente chegou numa mata, um resort com vários bangalôs, numa mata que ficava cantando os grilos. Então foi assim, e o passeio de barco, um barquinho bem lindo assim. Nossa, as pessoas enlouqueceram. Eu também, eu não tinha feito isso da outra vez. Depois eu mando para as pessoas aí que estão nos ouvindo, né, mais detalhes, mas é uma região justamente que você passa pelo Rio Kwai, né, ao norte aí de Bangkok. Então tem esse parque, essas cachoeiras, e tem essa ponte também, que foi cenário de um filme, né? Sim, daí a gente foi no outro dia ver a ponte, foi muito legal. Ali você sente, né, energia, porque ali é histórico, a gente sente energia realmente do que aconteceu. Então, daí a gente fez Chiang Rai, que é maravilhoso, o pessoal adorou. E daí tem as feirinhas, né? E é lindo. E Chiang Mai, que para mim é um dos lugares mais legais também, que eu já fui, que tem... para a gente entrar em contato com os elefantes, né? Que são os santuários de elefantes. Eu já tinha ido da outra vez e foi onde eu escolhi passar meu aniversário, no santuário de elefante, com os elefantes, alimentando, vendo como é o dia a dia deles, e como isso hoje está sendo cuidado lá na Tailândia. Então, é uma viagem que inclui tantas coisas, e daí a gente finalizou simplesmente em Phi Phi, que é assim... Você nem acredita que existe um lugar desse no mundo, né, Lucila? Eu olho, às vezes eu estou sentada naquele resort, eu fico olhando aquela cor da água, eu falo, não é possível que isso é verdade. É lindo demais. Foi cenário de filme também, né? A ilha. Aí você chega em Phuket e pega o barco para ir para a ilha de Phi Phi, né? E é uma delícia, né? Fazer passeio de barco por aquelas ilhas, as praias. É muito bom, né? Sim, então você pode descansar e você come muito bem. Para você ter uma ideia, a gerente de lá da ilha de Phi Phi, ela me manda mensagem toda semana: Simone, tá tudo bem aí com o coronavírus? E o grupo, tá bem? Então, a guia também, ela manda mensagem querendo saber se está tudo bem, se está tudo bem com o grupo.
né, gente? Eles nem nunca sabem se a gente vai voltar, eles não fazem por isso, eles fazem porque eles realmente olham para o outro, né? O budista, ele olha mesmo para o outro com bastante humildade, com bastante amorosidade. Então, eu sinto muito isso lá na Tailândia. E A ficar Sara, né? insistindo. A A Sara Sara, aqui sim, falando português, né? Ela é muito, muito dedicada, muito profissional. Eu tenho saudades dela, realmente. Tem sim, dias que dá vontade de trazer para casa, né? sim. De E eu tão fiz uma. amorosa. Ela é muito amorosa e se esforçam bastante para tudo, que às vezes a gente quer fazer uma coisa assim, a gente que deu vontade de comer o sticky rice, por exemplo, né? Que é, ai, que delícia, é como se fosse Delícia um de arroz manga. doce Ah, com manga. leite de coco e manga, gente. É delicioso, delicioso. Inclusive, não sei, quando eu fui para lá, eu fiz até aula, né, de gastronomia. Foi muito legal em Bangkok, numa das escolas mais renomadas de lá. A gente sai, vai no mercado, compra todos os ingredientes. é, Parece que você está participando, né, daqueles programas, né, de culinária. E você assiste, aprende o teórico, né? Como se faz, eles explicam, depois você faz a sua própria comida. Nós fizemos 5 pratos. E depois você come, assim, num glamour, foi maravilhoso. E aí eu trouxe um monte de temperos, um monte de coisa dentro da mala. Eu sei que não pode, né, gente? Não pode. Mas eu trouxe. Ah, não pode? Porque a minha veio cheia também. Artesanato pode, mas os temperos, comida, se eles pegam, não pode. Mas eu trouxe até umas sementinhas para plantar, mas não deu certo aqui com o clima. Porque a comida deles é maravilhosa, mas é difícil reproduzir igualmente, né? Então, esse prato aí que você falou, eu comia todo dia, no almoço, no jantar. É um arroz uma delícia, com essa manga, com gosto de leite de coco, né? É muito bom. É muito bom. Sabe que o grupo teve uma experiência em Chiang Mai que todo mundo ficou super emocionado. Que foi o primeiro dia que a gente chegou, um jantar, né, no hotel. E daí cada garçom veio, ajoelhou e deu uma pérola para cada pessoa. Como Nossa, assim, e eles ajoelhavam e faziam isso, mas você via que eles não estavam fazendo porque é turista, vamos fazer. Eles faziam mesmo de coração. Depois eles se reuniram e começaram a cantar para gente. Depois ah, eles começaram a dançar. nossa. Gente, olha, o grupo inteiro ficou muito encantado com essa receptividade, a forma como eles tratam a gente realmente com amor. O pessoal do tuk-tuk, porque andar de tuk-tuk é uma delícia, né? Nossa, muito bom. Tuk-tuk é igual na Índia, né? Mas é interessante porque você precisa sempre sair com o cartãozinho do hotel. Porque muitos, eles realmente não entendem, né, inglês. E aí você sai com o cartãozinho. E eu lembro que quando a gente saiu, nós pedimos, né, para o tuk-tuk. Isso foi uma das vezes que a gente foi, Hotel Sheraton. Aí lá, Sheraton, Sheraton. Ok. E aí começou a rodar, rodar, rodar. E a gente, nossa, onde que ele está levando a gente, né? E aí chegou num bairro aqui, assim, super movimentado. Depois eu fui visitar, mas assim, nós ficamos, não é aqui, não é nesse lugar. Sheraton. Eu falei, Sheraton, Sheraton, Sheraton. Aí a gente mostrou o cartãozinho, né? E ele, Sheraton. Ele tinha confundido com Chinatown. Então, essas coisas acontecem, né? Por isso que é bom você estar sempre
com o nome aí do hotel para não se perder, né? E eles não sabem ler, né, no nosso alfabeto, e a gente também não sabe ler no deles, então, né, O alfabeto deles é totalmente diferente, realmente, Simone. E vocês chegaram aí no Siroco, que é aquele lugar, prédio mais alto de Bangkok, que você tem uma vista assim maravilhosa? Então, a gente não foi nesse, porque o shopping, né, o Siam lá, ele tem um lugar bem alto fora também. Então, daí o pessoal foi comer, quis comer lá, porque assim, a gente quer fazer tanta coisa que às vezes não dá para fazer tudo. É verdade. Mas vou contar uma coisa que é meio estranha, que eu fiz da primeira vez que eu fui lá, que acho que eu nem te contei, Lucila. Porque na constelação, a gente faz um trabalho de incluir tudo na nossa vida, sabe? Sem nenhum julgamento, né? E eu tenho uma amiga que ela trabalha na ONU lá em Bangkok. Uma amiga não, ela era amiga de uma amiga e de um amigo que me apresentou, falou, vai encontrar a Aline, né? Então eu encontrei com a Aline. E nesse dia eu conheci, numa das saídas com o grupo, que você me colocou lá, um indiano médico que morava nos Estados Unidos. E esse indiano, ele estava lá porque Bangkok tem muita moto e tem muito acidente de moto. Como você falou, o trânsito de Bangkok é bem louco, né? E o acidente que tem, os acidentes, os médicos de lá são tão práticos em remendar, costurar, grudar osso de novo, que eles são referência nisso. Então, esse médico que morava nos Estados Unidos, foi lá aprender isso, né? E daí a gente foi numa rua lá em Bangkok, que é considerada a Rua das Prostitutas lá, para ver como é, porque isso é turístico lá também. É verdade. E até lá, a gente se sente super bem, porque elas conversam com a gente, e elas... É verdade, porque são pessoas comuns, né? Verdade, e daí, a gente falou assim, eu falei assim, eu quero entrar num lugar desse, porque eu quero reverenciar essas mulheres também. Quero dar um lugar a esse trabalho, porque é um trabalho. Daí o indiano me olhou, a minha amiga me olhou, eu falei assim, eu quero entrar. Daí eu entrei. A gente ficou sentado lá pouco tempo, meia hora. Daí veio uma prostituta conversar com a gente. E ela olhou pra gente e falou assim, vocês são muito diferentes. O que vocês estão fazendo aqui? Daí eu olhei pra ela e falei assim, eu vim reverenciar vocês. Daí ela ficou assim, muito emocionada. E ela falou assim, mas eu posso conversar então com vocês? Eu falei, lógico, é para isso que eu vim aqui. E daí a gente começou a falar sobre a vida, sobre tudo, sabe? E foi uma experiência muito linda. Da gente sair de um templo budista e ir para um lugar desse com o coração aberto e ver que são pessoas que vivenciam histórias, né? Experiências. E foi uma experiência muito rica para mim, Lucila. Eu não comento isso para todo mundo, mas... já fui lá também. Você foi também? É turístico. A gente acaba indo, eu não lembro agora o nome, mas tem mercado de rua, né? Inclusive, que você encontra tudo, banquinhas, então é gostoso passear por lá, né? Mas sim, vão famílias, as pessoas bacana. vão com família, com criança, passeio na rua, porque é tudo normal, assim, né, para eles também. Então é interessante ver o budismo e a sexualidade de uma forma livre, convivendo juntos. E aqui eu não estou julgando, nem condenando, nem nada, simplesmente o que é, cada um tendo uma experiência de vida. Então foi muito importante para mim esse dia também. Bom. E me fala como foi essa experiência de ir sozinha, né? Fazer toda essa introspecção, né? Enfim, a observação, e comparado com ir em grupo, né? Imagina, foi um grupo de 30 pessoas, que não é pequeno, e você fazendo um trabalho, né? Porque você agrega valor diariamente nessa viagem com as pessoas que estão lá, né? Naquele momento, convivendo, viajando com você, né?
Então, como foi para você vivenciar primeiro sozinha e depois em grupo? Qual Ó, a comparação que você faz e como é isso para você? olha, Lucila, ir para a Ásia, decidir ir para a Ásia, já é uma grande decisão, porque muita gente fala, ai meu Deus, eu vou viajar 24 horas para chegar lá. Eu nunca, de repente, viajei 2 horas de avião aqui no Brasil, né? Então, só que você vai pro outro lado do seu hemisfério, do outro lado do cérebro também. Quando você vai para a Ásia, você, você sente que você está preparado para uma grande transformação na sua vida. Você vai incluir um outro lado em tudo, em várias dimensões, né? Então, eu nunca tinha, assim, viajado sozinha tanto tempo num lugar tão distante. Eu já viajei muito, o mundo inteiro quase também, mas nunca tinha ido sozinha para um lugar tão distante. Eu me senti muito segura, primeiro, porque eu estava amparada por vocês, né? E teve uma vez que eu estava lá no Camboja, na garupa da moto de uma pessoa que me levou, que vocês organizaram, que me levou para passear, com outro rapaz de moto, na outra moto, no meio do nada, e eu me sentia super segura. De vez em quando eu olhava e eu falava assim, gente, mas Simone, o que você está fazendo, louca? Lucila, não aconteceu nada, porque eles têm uma inocência, eles não têm malícia, eles não olham a gente como, sabe, vão fazer alguma coisa. Então, para mim, estar sozinha e me sentir segura, né? Lógico, toda viagem a gente tem que tomar cuidado, mas eu me senti muito segura, foi muito importante. Eu precisava dessa viagem como uma homenagem às mulheres da minha família, como uma homenagem à liberdade das mulheres de viajarem sozinhas, como também um respeito a mim mesma, de querer fazer algo muito importante, né? Eu quis fazer como se fosse essa despedida da minha mãe de uma forma alegre, porque minha mãe amava viajar, né? E eu Ai, falei, gente, viajar é a coisa mais linda do mundo. Minha mãe me levou para as viagens, assim, sempre planejou, e às vezes não tinha dinheiro, mas ela falava, não, a gente parcela, a gente... Porque o mais importante da vida é viajar. Por isso que eu me dei de presente essa viagem sozinha, em homenagem a ela, e eu precisava desse tempo quieta para mim. Então, quando uma pessoa escolhe viajar sozinha, é uma jornada espiritual, nossa, fenomenal. Para mim foi fenomenal. Agora, com o grupo, quando eu vou para trabalhar também, que na verdade para mim nem é trabalho, porque como eu gosto muito de perceber cada lugar de uma forma espiritual e também perceber como as pessoas, elas olham para questões que no próprio país a gente não olha. Só quando a gente sai, parece que a gente se liberta para olhar para a nossa vida com profundidade, para olhar para a nossa existência com profundidade. Então, o que eu procuro fazer com os grupos, dentro dos trabalhos das constelações, dos lugares que a gente vai, é justamente a gente ver aonde para aquela pessoa ainda está doendo, porque a viagem em si, ela já é libertadora, né? Então, para mim, a primeira vez que eu fui sozinha, eu estava em Pipi, e eu venho me curando nessa encarnação de medo de água, né? Então eu já sei nadar. Mas em Pipi, eu fui de barco para um lugar e eu estava sozinha, não sozinha no barco, eu não conhecia ninguém. E eu fiquei assim, desço ou não desço em alto mar? Com boia, ricardão, snorkel, tava com tudo. E tava grudada assim no barco, né? De repente, o menino do barco, que é o ajudante do barco, me puxou pelas costas e me levou e falou assim, vem aqui. Eu vou te levar para você ver os corais. Eu estou vendo que você está com medo. E eu estava sozinha. E eu nem pedi nada para ele. E ele me fez isso. E dessa vez, Lucila, olha o que o grupo fez. A Kelly, que está aí conectada com a gente. Aliás, que grupo lindo. Olha, Lucila, cada grupo é um presente. Esse grupo a gente vai se reunir agora pelo Zoom, porque foi lindo, lindo esse grupo. A gente estava lá em alto mar. Sim. E na cachoeira, um dos homens, ele falou assim para mim, Simone, vem aqui que eu te seguro para você ir até a cachoeira. Então, um ajuda o outro, sabe? E daí eu senti segurança.
Quando foi em alto mar, eu soltei dessa vez, totalmente, sem boia, sem nada. E daí a Kelly resolveu tirar o biquíni, ninguém viu nada, gente, não se preocupem. Mas ela falou, preciso me liberar, não dava para ver nada, estava todo mundo no meio do mar e não dava para ver nada. Falou, gente, vou me liberar. E foi uma festa, ninguém via nada, mas só pela farra de brincar e de não acontecer nada, sabe? Coisa de criança mesmo. E um grupo super respeitoso. Foi uma pessoa de mais idade que foi maravilhoso estar com ele, a experiência que ele passava, as brincadeiras. Então, cada pessoa do seu jeito trouxe muita alegria, união. E eu também recebi, né? Apesar de eu estar ali para dar, eu também me soltei dessa vez na Tailândia, estou mais segura para ficar sozinha, sem boia nenhuma, em alto mar, né? Então, as viagens libertam a gente, né, Lucila? Elas libertam a gente dos nossos medos, dos nossos preconceitos. Elas nos colocam num lugar muito maior do que o mundinho que às vezes a gente vive, né? Essa troca de culturas, de ensinamentos, realmente a gente aprende assim. Eu sou suspeita, cada vez que eu vou conversar com alguém sobre viagem, montando, ajudando, né, nos roteiros e tal. Outro dia eu estava falando de Butão, vou fazer um trabalho aí no YouTube sobre Butão também. Eu fico assim, ai, que vontade de voltar. Que lindo, que saudades. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer, depois que terminar tudo isso, vai ser, claro, com os pés no chão, algum lugar próximo por enquanto, né? Que a gente também está fazendo. Estamos fazendo os pacotes nacionais diferenciados, que já estão no nosso site, mas para enfrentar essa transição, né? Porque realmente a gente aprende muito. Assim, eu conheço mais de 80 países, né? Nossa, então, meu Deus. A Ásia, eu conheço quase toda. Vou ter que viajar um pouco pelo Brasil, porque enquanto eu estava viajando pelo mundo, eu não estava conhecendo o meu país, que a gente também tem riquezas assim lindas, enormes, né? Jalapão, Fernando de Noronha, enfim, outras riquezas assim maravilhosas. Mas realmente, quando o bichinho entra na veia, né, a gente fala assim, picou, não tem mais como voltar atrás. Você quer mais e mais. Eu acho que é questão de planejar, né? Por isso que esse momento é importante para você ver o que você quer da sua vida, quais são os seus sonhos. De repente, você vivia numa loucura e, ok, eu continuo nessa loucura, aliás, né? Eu estou trabalhando muito, acho que você também. Mas o que te faz feliz? Né? Um momento para parar e para pensar o que eu posso fazer para agregar valor na minha vida e na vida dos outros, porque agora, gente, vai mudar tudo, né? Um olhar para o próximo, para o outro, não só um olhar para a gente interno. Então, como a gente pode fazer isso? Por isso que eu acho, Simone, que essas viagens em grupo, que agrega valor, né? No seu caso aí, nossa, eu tive assim, respostas das pessoas que foram, elas voltaram em êxtase, não tem outra palavra. Ainda estamos, viu? Ainda, então dura muito, é um investimento assim para a vida toda, para a sua vida, né? Porque alguma coisa muda dentro de você, você não volta mais a mesma pessoa. Não volta, não dá para ser mais a mesma pessoa, né? Depois que você faz uma viagem que vê uma cultura tão diferente. Mas legal, Simone, eu fico muito feliz. A gente está quase no final, né? Eu ficaria assim muito tempo
é muito agradável falar com você sobre as suas experiências, sobre a Tailândia. Gente, a Tailândia vale muito a pena, tá? Realmente é um dos lugares mais lindos do mundo. Sim. Então, dá para fazer uma listinha. Para mim, tudo é bonito, tudo é lindo, tudo eu aprendo, mas Tailândia está no top. E não é à toa que nos últimos 5 anos, Tailândia e Índia competiram, né, pro number one, né, top destino. Então, levamos já muitas pessoas para lá. Ok, falando um pouquinho da época, melhor época para ir, e eu não sei o que está acontecendo, Simone, porque é, eu acho que no momento que eu te chamei, eu parei de ver as pessoas que estavam entrando, estavam pedindo, me desculpem, porque eu sou meia leiga nesse negócio, tá, gente? Eu posso ter viajado muito, mas eu tenho que fazer um curso para melhorar aí essa Tem tecnologia. bastante gente escrevendo, falando parabéns pela apresentação, bastante Ai, gente eu não falando. estou vendo. Ai, Me desculpe, porque eu não estou vendo isso, não está aparecendo para mim. Então, mas depois as meninas vão me passar, a Dandara, a Vanessa, minha equipe, e prometo para vocês, se eu tiver o contato, a gente responde. Sigam a gente, façam suas perguntas, a gente vai esclarecer suas dúvidas. ó, Então, estão falando assim, desculpa ó, muito. Lucila e Simone, que conversa incrível, a Carol, o Casemiro, um grande beijo. Tem gente, a Isa falando, tá lindo. Bastante gente, assim, aqui para mim tá aparecendo a Rogéria falando, excelente apresentação, obrigada, Raido, parabéns, ricas experiências. Um Olha, monte de aqui gente falando. congelou uma frase. Já fui com vocês para a Índia e para a Tailândia. Se forem para a Lua, tô dentro. Ah, Opa! pronto! Valeu, Muito valeu. bem. Vamos fazer um trabalho emocional lá na Lua, trabalhar a nossa mãe, que a Lua tem a ver com trabalhar a mãe, o lado emocional. Também estou dentro. Por que não, né? Simone, agora eu vou falar um pouquinho só da melhor época e depois eu finalizo com o que você quiser deixar de mensagem ou um momento que impactou muito durante a viagem na sua vida ou lá, enfim. Mas, gente, Tailândia, nos meses de junho, julho, são muito quentes. Eu gosto de ir nessa época, eu vou sempre, que tem uma feira lá que acontece em Bangkok, ou na Tailândia, né, TTM, que eu procuro sempre estar indo. E é em junho, então eu sempre pego calor lá, né? Mas mesmo assim eu gosto, só que é úmido, o calor é muito úmido, então faz tipo 35, você pode chegar a 40 graus, mas assim, dá para suportar numa boa. A época de alta temporada é aí de outubro, novembro, de novembro, dezembro até março, aí é alta temporada que você foi, né, em fevereiro. Depois vem o calor, também tem as monções, como todo lugar da Ásia. Então, precisa ficar muito atento com isso, porque muda, parece que muda de acordo com, por exemplo, o sul, as ilhas. Depende da ilha que você vai, Krabi, Koh Samui, Pipi, pode chover em setembro, pode chover em outubro, pode chover, né, em épocas diferentes. Então, é muito importante você saber a melhor época para não enfrentar esses problemas. Já pensou você ir para Pipi e não poder chegar lá porque a maré está alta, né? Então, não dá. Mas agora é com você, Simone. Fala um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre alguma coisa que te marcou na Tailândia. E eu quero você aqui de novo, a gente vai falar sobre outro destino depois, hein? E assim que você marcar a sua viagem, próxima viagem, a Sim, gente fala para o povo, tá bom? sim. Eu acho que a Tailândia, para mim, me traz esse país livre mesmo.
só que me mostra que a liberdade não é a libertinagem que a gente está acostumado, né? Que a gente se perde, que fica... É uma liberdade de alma, né? Com respeito ao próximo, porque a gente só pode ter liberdade quando o outro está bem também. Então, eu vejo que a liberdade que eles têm lá, lógico que é um país que também tem problemas, né? Mas o povo que está lá é um povo que tem consciência, que sabe que a liberdade dele tem que ser uma liberdade que beneficie o outro e que seja algo que seja bom para todos. Então, eu vi isso o tempo inteiro lá, um estado de servir, desde o homem do tuk-tuk, das pessoas que dirigiam o tuk-tuk, os guias, a Sara é uma mulher já de 70 anos, eu acho, e ama trabalhar e quer servir, e faz surpresa. O estar a serviço do outro com tanto amor é estar a serviço de Deus. Isso é liberdade, né? A gente poder ter a liberdade de amar o outro, de servir o outro, né? E a gente sabe que na hierarquia angélica, quanto mais você serve, mais você ilumina. E é isso que eu aprendo com a Tailândia, esse servir, estar a serviço. Simone, está terminando o nosso tempo. Infelizmente, já estou vendo aqui, as meninas estão, corre que vai terminar. E eu sei que você faz um trabalho lindíssimo e que está fazendo mesmo em quarentena, né? Acho que as pessoas podem te contatar para esse trabalho de constelação, né, que você faz. E eu queria agradecer você que está aqui presente, falando com a gente, passando suas experiências. Você é uma pessoa muito linda. Obrigada, gratidão. E queria agradecer a todos que estão aí, do outro lado, ouvindo em suas casas, né? E nos dando essa oportunidade de sonhar, né? E espero que vocês tenham feito uma imagem, né, da Tailândia na cabeça de vocês e que possam se planejar realmente para uma próxima viagem, tá? A gente está aqui à disposição, então vou deixar você fechar enquanto não termina aí o tempo. Que é uma hora, né, Simone? Já passou. Gente, todo esse sonho é possível, esse sonho é maravilhoso, é um sonho possível, né? Façam com pessoas que realmente conheçam, né? Que é a agência da Raido e com tudo que eles fazem desse trabalho. A gente já está planejando aí outros grupos para outros lugares também, inclusive Tailândia também. Então é isso, eu agradeço. Quem quiser entrar nas minhas redes sociais, meu nome é Simone Arrojo. Eu tenho um curso maravilhoso online agora de relacionamentos afetivos para você que está em casa, falando desse amor na nova era, do que é o amor, e nos meus atendimentos. Então, quem quiser, entre no meu site também, Simone Arrojo. Lucila, parabéns à sua equipe e à sua família por essa dedicação, esse trabalho tão lindo, espiritual que você faz para as pessoas. Porque, olha, as viagens, gente, são 100%, elas fluem, porque começou bem, começa com boa intenção, né? Não põe o dinheiro em primeiro lugar, põe o amor em primeiro lugar, não o dinheiro. Faz diferença. Para você que não acompanhou tudo, nós vamos colocar no YouTube. E Sawadee-ka. 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 Dia 7. 7 agora, essa semana, quinta-feira, né? Nós vamos ter uma live com a Monja Coen. Eu acho que às 15 horas. Fiquem atentos, tá bom? A gente vai mandar. Um beijo grande para vocês. Um beijo, Luciana. Adorei. Obrigada pelo convite. Um beijo a todos aí, ao grupo também. Um beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo.